Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que você fala? Josimar Carlos, começando aí mais um Degustando Séries, estava com saudade, ficamos um tempo esse degustando depois de Coração de Ferro, e agora finalmente a gente volta para quê? A gente volta pela segunda vez, a gente fica voltando, a gente vai voltando, assim como ele, para falar de Dexter, dessa vez de Dexter Resurrection, ou Dexter Ressurreição, como você quiser dizer aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa segundo retorno de Dexter, o que a gente tá achando aí, no caso, sobre os primeiros 3 episódios que já saíram aí na Paramount Plus. E é óbvio se tem Dexter, né? Ele que seguiu comigo aqui, a gente falou um pouquinho sobre a série num podcast especial e depois falamos sobre New Blood, cara, nosso querido mestre Rodrigo Rezenha. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. É claro que se o Dexter tá sendo ressuscitado aí, né? Não deixa o cara descansar, não deixam ele ter um fim, não querem um fim de Dexter. A gente pega aqui falando sobre a série, né? Mas será que falaremos bem da ressurreição de Dexter, já que tivemos sentimentos mistos ali Com New com o Blood. Sangue Novo? Será que tem novidade aqui? Será como é que tá? Como é que tá o esquema? Vale a pena voltar? 3 episódios, a gente sabe que serão 10, então querendo ou não, ainda tem bastante coisa, né? Sempre é uma média ali de 50 minutos, ainda tem 7 episódios pela frente. A gente vai falar aqui sobre 3 e sexta-feira agora já saiu 4. Se tudo der certo, semana que vem a gente vem para falar sobre o 4 episódio. Certo? Então vamos sem demora, vamos lá, vem a vinheta. Degustando séries. You got nothing to say. Oh no, no. When I tell you who's who. Oh yeah, 'cause I'm the big bad bull. I'm the big bad bull. Então, meu caro mestre, depois de anos que Dexter terminou, eu não me recordo agora, mas acho que foram 7 anos, né, de Dexter para New Blood. Eu não recordo 100% agora, mas acho que foi isso, né? Deu mais ou menos uns 7 anos. New Blood surgiu ali em 2021 para começo de 2022. E agora, 3 anos depois de uma derivada que a gente falou pouco tempo sobre o Pecado Original, aí está Dexter ressuscitando pra gente. Uma nova pegada, é o mais do mesmo, segue a linha do original. Vamos chamar o primeiro Dexter de original pra gente não fazer confusão aqui. Ou segue a linha do Sangue Novo. Como é que tá? Tipo, como é que foi pra você, mestre? Uma percepção rápida pra depois a gente bater aqui no nosso papo, mesclando os 3 episódios, porque assim, já vou dizer que a gente ia fazer 2 episódios pra depois vir e falar do 3 separado. Casou, do nada a gente fala dos 3, e hoje o Josimar já fala pra você que eu acho que esses 3 eles podiam ter saído juntos. Porque pra mim parece que formou um arco ali desses 3 episódios, que quando ele encerra, quando ele terminou, eu falei, caraca, cara, não é que vai casar a gente gravar dos 3, porque pra mim pareceu assim que, tipo, tava encerrando um arco ali desses 3 pra meio que a premissa, né, a verdadeira história de Resurrection começar a partir do 4. Eu senti muito isso, assim, que esses 3 primeiros, eles são, tipo, um início e ao mesmo tempo tipo, um fechamento de arco e a preparação para a verdadeira história. Mas como é que foi para você esse mestre retornar e Dexter 3 anos depois, né? Da morte dele, que não foi morte mais. 3 anos, 3 3 anos. anos. Não, e assim, é bem como tu falou, Josimar. Eu acho que fica aquela dúvida na gente que tá assistindo se é um revival, é uma sequência de Dexter, né? De Dexter New Blood, já que New Blood é uma sequência de Dexter, ou é um spin-off de Dexter? Décima Eu temporada acho ou o que que será que é? exato. Então, tipo assim, fica. Acho que a dúvida ela persiste aqui, porque Sim. a gente tem uma série nova de Dexter, né? Logo mais a gente vai abrir um pouco mais de spoilers aqui, né? Lembrando que esse podcast tem spoiler, né? Então, se Muito. você ainda não assistiu, né? Sim. E não quer tomar spoiler, dá aquele pause, salva aí e volta aqui depois. Mas eu concordo contigo, tá? Eu acho que esses 3 episódios eles meio que fecham um arco ali, né? Dessa ressurreição É. do Dexter. A gente tem muitos flashbacks no primeiro episódio. O primeiro episódio ele é literalmente
o Dexter em si, né, ele tá ali pautado por flashbacks, enquanto a gente vê um pouco mais do Harrison, né, onde está Harrison, o que ele está fazendo, Sim. né, e eu acho que esse paralelo que a trama tá traçando nesse início, né, então da ressurreição do Dexter, e agora o Harrison, né, vivendo lá em Nova York, meio que com essa sombra, né, da morte do pai, sem saber, né, ainda que o Dexter voltou, tá sendo interessante. Tá sendo interessante e acho que esses primeiros 3 episódios, eles têm ali uma série de participações especiais Principalmente e o primeiro, né? principalmente o primeiro. Mas eu acho que os 3 episódios eles meio que vêm fortalecer Uhum. aquela ideia que a gente tinha, né, antes da série estrear, de que a gente veria novamente rostos familiares, né, do Dexter Exato. clássico. Eu já vou conversar aqui, talvez, vamos já ser polêmico já. Quem escutou aqui a gente falando de New Blood sabe que a gente gostou de New Blood, mas ao mesmo tempo não gostou, né? A gente ficou meio com coisas meio, né, ficamos dúbios. A gente gostou de algumas coisas e tal, a gente acha o final com a morte do Dex interessante, mas tem algumas coisas ali durante esses 10 episódios que ficaram meio vazias e tal. E Josimar, já esses 3 primeiros episódios de Resurrection pra mim, já são melhores do que New Blood inteiro. Total, assim. Por quê? Porque eu Verdade. acho que esse aqui, ele pega muito mais lá do Dexter original. E eu digo Dexter original as primeiras temporadas, tipo as primeiras 4 temporadas. Eu senti muita vibe do Dexter classicão aqui. New Blood, a gente tinha um Dexter que, entre aspas, ele tava querendo deixar o passado dele pra trás, né? Então, tanto que a consciência dele lá é a irmã dele. E aqui retorna o pai dele. Porque o código dele retorna. Então, ele volta a ser aquele serial killer que a gente conhecia lá nas temporadas anteriores. Né? O terceiro episódio crava isso. Que ele volta, ele mesmo fala, né? Eu voltei. Então, tipo, é meio que isso. Por isso que a gente diz aqui Exato. que é um início e ao mesmo tempo é um fechamento de um arco e voltando. E quando esses 3 episódios acabam, ficou aquela dúvida na minha cabeça, assim. Na hora que acabou, eu falei, tá, eu tô sentindo que isso daqui não vai ser uma temporada única. Eu tô sentindo que eles estão arrumando um jeito de fato trazer Dexter de volta. Tipo, aqui não vai ser tipo um encerramento dele, um segundo encerramento, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas acho que a maioria não gostou de ele ter morrido em Sangue Novo. Então aqui a gente traz ele de volta pra, entre aspas, dar um novo final pra Dexter. Mas você sentiu a mesma coisa que eu, Messi? Que tipo, vamos tentar trazer Dexter de volta, sabe? Você acha que aquela quantidade de assassinos que vai aparecer só no 4º episódio, tá? Tudo indica que no 4º episódio vai ser aquela participação de um elenco de peso, né? O elenco de peso de Dexter Resurrection vai chegar ali no episódio 4 com todos os serial killers que vão aparecer. Que aqui a gente teve vislumbre só da uma turma, né? Mas todos os Exato. outros. O general, né? O general a gente sabe quem que é o cara que tá chamando todo mundo ali. E os outros assassinos a gente vai conhecer no episódio 4. Mas assim, você acha que eles vão ser chamados pra acabar já agora? Essa turma que vai surgir no episódio 4, ela vai vir só pra poder ajudar a encerrar a história do Dexter? Eu não senti isso, não. E em paralelo com isso, a gente tem a história do Harrison, né? Que sem querer ele matou alguém, mas, entre aspas, ele gostou daquilo, né? Ele faz. Ele gostou Ele gostou. e seguiu o código do pai, né? Total. E ele lembrando, né, do New Blood, quando o pai dele ensina ele a todo o percurso que ele tem, quando ele mata o cara que eu esqueci o nome já, que era o cara, tipo, um vilão, né, que seria, entre aspas, o antagonista do New Blood, que ele consegue matar, e ele ensinando o filho dele o que ele tem que fazer, aí você corta em 9 partes e tal. E aí você vê todas essas lembranças da cabeça do Harrison, e eu acho interessante depois o contraponto, quando o Dexter tá lá no 2º episódio, vendo, né? E o Dexter conseguiu. Quando eu vi o 2º episódio, eu falei, mano, o Dexter conseguindo ser mais inteligente que a policial. Só que daí, de repente, essa policial nova que apareceu aí também, eu achei ela um personagem muito interessante, mano. Essa detetive A muito doida. policial que Claudete, descobre as coisas escutando o Bee Gees. É Isso. Bee Gees, né? Cara, Bee Gees, vocês têm a live. É. E é massa, porque assim, a cabeça dela funciona dessa maneira, né? E é mais da hora que é tipo. É no 3º episódio. Ela andando com fone, cantando a música e gritando com a turma em volta, né? Que ela não tá ouvindo nada. Exato. Ela gritando com todo mundo, assim, mas ela segue todos os passos, né?
Ela de fato segue todos os passos do Harrison e ela acertou todos, Sim, né? acertou todos. Ela, literalmente, assim, o Harrison, ele precisou de um álibi pra conseguir se livrar, né? Se Sim. livrar, entre aspas, porque ele ainda não se livrou, né? Mas ele, no primeiro momento, ele mente, né? Fala que ele saiu do hotel e foi pra um bar e conheceu uma garota, ele dormiu com ela, não sei o quê. Sim. E depois ele acaba, acho que é no terceiro episódio, né? É no terceiro Eu não percebi. que ele conta, Que ele que ele mora no fala então hotel. daí que isso, que ele não tem, é um sem teto, literalmente, né? Ele tem um trabalho Sim. ali, Uhum. mas que ele mora dentro do hotel e aí ele consegue o álibi ali com a amiga dele que ele trabalha até como babá do filho dela, né? Mas E eu concordo contigo, acho que a série ela tá indo pra um lado de que Resurrection vai ser de fato uma ressurreição de Dexter, assim, pra explorar novas temporadas. Eu também acho, tô sentindo que vai ser isso. Óbvio que vai depender muito do resultado que essa temporada vai ter, né? Então a gente não dá pra dizer que vai ter assim de cara, mas acho que vai ter muito também da audiência e da receptividade em relação à série, mas que é o plano, sabe? E de certa forma trabalhar esse paralelo do Dexter com o Harrison e também as tramas de Dexter original ali, né? Porque o Dexter agora ele já não tá mais sendo considerado morto, né? Ele é ele voltou, né? o Batista lá, o Batista tipo muda a certidão lá de óbito, né? Coloca ele como vivo e tal. Até ele fala, né? Claro que você me colocou como vivo, não tem como fichar alguém morto. Uhum. Mas eu acho que tá começando. De fato. Acabou a história de Jim Lindsay, né? O Sim, Dexter vai sim, ser agora ele é Dexter, Dexter mesmo, isso. Agora ele e até voltou a por isso ser quem ele era, que né? reaparece. Exato, até por isso que reaparece o pai dele, até por isso que ele tem aquelas visões. Uhum. O Eu código acho que. voltou junto com ele, né? Junto com o Dexter. Exato, Por isso que não tem a irmã exato. dele, né? Porque no New Blood ele tá tentando seguir um novo caminho. Então a irmã dele, ela ajudou ele, né? No final das duas últimas temporadas e tal, mas ela acha ainda errado tudo que ele fez, né? Então no New Blood é meio que a consciência dele, tipo, será que vale a pena e tal? Você tem o seu filho aqui agora, ó. Sabe? Então, tipo, ela faz toda essa coisa na cabeça dele. Tanto que quando ele tá tentando, né, querer matar o serial killer lá, ela fica em cima dele, né? Meio que, tipo, pra ele não fazer. E do pai dele não, né? O pai dele você tem que seguir o código aqui, o Harry tá seguindo o código, por isso que o pai dele volta, né? Quando volta Dexter, volta também ali o pai dele. E o Angel Batista, ele faz o ponto de ligação, porque apesar de todo aquele que, né? Qual que era o nome da. É Angela, não? O nome da policial que liga pra ele O em New policial era a Blood. Angela. Era Angela, né? Ela liga pra ele falando uma coisa, falando pra ele que o Dexter era o assassino, né? O Behater Butcher lá. Tudo e tal. Aí depois que ela dá o tiro nele, entre aspas, né? Porque ela não dá. O Harrison dá o tiro nele, mas ela diz que ela que atirou tal. Confundiu a parada lá. Ela liga pro Batista e fala que se confundiu, tudo e tal. Mas ele não engoliu nada daquilo. E o fato de o Dexter fugir no final do primeiro episódio já, entendeu? Cravou tudo pra ele. Tudo. Então, lá no terceiro episódio, a gente tem ele dizendo que vai se aposentar porque ele vai atrás do Dexter. Ele vai pra New York, atrás dele, o policial conseguiu a identidade, então o Andy Batista provavelmente ele vai começar a investigar fundo pra saber de fato se o Dexter é esse personagem, né? Tanto que no Adeus a gente tem mais duas aparições, né? O Matsuda e eu esqueço o nome do outro policial, que eu achava chato pra caramba no Dexter original lá, que namora a Débora. Eu esqueço o nome dele. Sim, que mostra aquela foto deles no boliche, né? Isso. Esqueci o nome dele também. Eu esqueço o nome dele, cara. O Matsuda, eu tava vendo o bate-papo deles, eu falei, cadê a risada? Pô, aí ele dá risada no final, né? Porque Matsuda sem risada não dá, né? Aí eles aparecem, e ao mesmo tempo isso é meio que um ponto deles de vamos fechar aqui, ó, a cortina do Dexter clássico, pra gente poder seguir Sim. aqui com o Resurrection, mas ao mesmo tempo, né, eles não conseguem sair do coisa. Então, entre aspas, o É. único ligação ali é o Angel, né? É o Angel Batista que faz meio que a ligação de fato com eles ali agora. O Batista é a ponte com a série, com a série original, né? E a ponte viva, né?
a ponte viva, até porque a partir de, bem como tu falou, a partir da ponta solta que a Angela acabou causando, agora o Batista tem essa, e aí também a fuga do Dexter, agora o Batista tem essa, essa crença, né, essa perseguição ali em relação Sim, a reviver. Ele até cita o que a Lagueta falou lá atrás, né, de que que ele era. o Dexter era o serial killer, né? Uhum. E ele até confronta isso com o Dexter, falando, né, sobre o Doakes, né? Que, não, mas o Doakes que era, né? O que o Doakes te falava mesmo? Sim. E isso tudo meio que acontece no primeiro episódio ali, né? Que essa ressurreição do Dexter também aparece ali o Trinity, né? Acho que o Trinity é a primeira Primeiro aparecer. visão que ele tem, né? Que ele fala da esposa dele e tal, mostra ela na banheira. Aí depois do Trinity veio o Miguel. Uhum. Miguel que aparece. Aí depois do Miguel vem o Dox. Vem o Dox também conversando com ele e tal. E se eu não me engano, acho que depois do Dox, eu acho que encerra com o pai dele, né? Aí vem o pai Aí é com o pai dele. dele, e aí depois ele aí já vê o Batista em vida, né? Até que ele brincar. Tomara que seja uma alucinação. Isso. É. Mas acho que o Andy vai ser esse ponto. Acho que assim, se você traz Dexter de volta, você tem que botar um fim para a história, vamos dizer assim. Não tem como você fazer igual, por exemplo, New Blood, sabe? Era só uma pessoa que sabia que o Dexter era o assassino. Aí beleza, o Dexter morreu e whatever. Acabou tudo que tava lá atrás, sabe? As pessoas de Sim. Miami, de todo mundo, tem que saber que era o Dexter que era o assassino, entendeu? Tem que saber. Acho que tem que ter todo um ponto, voltar pra lá. Você tem Matsuda, sabe? Você tem todo mundo ali que eu acho que tem que ser mexido com isso. Tipo, que o Dexter era o assassino. Então, agora você botando o Batista, talvez seja uma forma deles de fazerem isso. Mas tem dois pontos. Se a intenção deles de fato for continuar com Dexter depois de Resurrection, uma segunda temporada com outro nome, porque querendo ou não, entre aspas, Resurrection seria como se fosse uma terceira temporada, né? Então pode ser que eles abandonem os números e cada temporada tem um subtítulo. Então uma terceira temporada com outro título, né? New Blood, Resurrection e uma terceira com outro. A gente sabe o que tem que acontecer aqui para ter uma próxima temporada. Ou o Batista lá no final descobre e a bomba é jogada de que era o Dexter. E aí o Dexter começa a ser procurado por tudo. E a gente vai ver uma próxima temporada com isso. Tipo, todo mundo já sabe que o Dexter é assassino. E aí a gente vai ver o que acontece nos próximos. Aí vai ser Dexter surtado e tal. Ou ele mata o Batista e ninguém, a única pessoa que pode saber que é ele, não tem mais. Eu acho que esse é um dos dois caminhos que eles vão seguir. E eu confesso que eu preferiria o primeiro. Que eu acho Eu também. que. Eu também. Porque vai começar a cansar, sabe? Sempre de eles fazerem isso, alguém querer. Agora na segunda temporada, foi da hora pra caramba do Dox, né? A forma como que ele descobre e a forma como que o Dexter. É lógico que assim, a gente assiste Dexter sabendo que o Dexter, tudo que ele faz tá errado, né, cara? Mas em questão do personagem, assim, a gente acha interessante a forma como que ele vai dando essas reviravoltas. E toda a questão com o Dox eu acho que é muito bem feita, assim, é muito bem escrito. Então faz sentido. Não é que é certo ele ter matado o Dox, né? Mas é que dentro a gente fala aqui porque quem estiver ouvindo aí vai pegar só esse pedaço, vai ficar complicado. A narrativa segue e faz sentido, sabe? Tudo que ele faz, todo aquele esquema que ele faz para fazer com que o Dox seja o assassino no lugar dele. E a partir da terceira temporada ninguém mais lembra disso. Até a Laguerta lá e todo mundo começar, sabe? Mas acho que começa a cansar, porque New Blood tá lá. Ela conta pro Batista, aí morre, tipo, deu um tiro nele, aí eu me confundi lá e morreu. Aí agora chega aqui, ele pega e mata o único cara que sabe também, e mais ninguém sabe. Sabe? Então, tipo, eu acho que cansa. Em algum momento ele vai cansar isso. Porque se eles fizerem isso, a série precisa acabar aqui. Entendeu? De alguma maneira ela precisa acabar aqui e Dexter só ficar lá no pecado original, porque a gente já sabe que vai ter uma segunda temporada, né? Mas caso contrário, tipo, eu acho que em algum momento tem que jogar a bomba, sabe? Tem que jogar assim, que seja no final daqui, do Resurrection. E aí a gente vai pra uma terceira e última, que é o Dexter sendo perseguido pelo serial killer que ele é, polícia, todo mundo, Dexter surtando e saindo do código, sabe? Eu acho que, para mim, era o caminho mais lógico a fazer. Porque senão daqui a pouco vai começar a ficar repetitivo, sabe? Ele volta, aí tem um final mais ou menos, na próxima temporada ele volta,
um final mais ou menos, e ninguém nunca descobre que ele que é o serial killer de verdade. Eu também acho que se a série for para caminhos em que ela já esteve, que é no caso essa repetição que tu comentou, Josimar, vai ficar mais do mesmo e não vai ser atrativo para que incentive o público a querer mais, Não, consumir mais Dexter, né? exato. E meio que vai como um desrespeito, assim, pelo que a série foi, né? A série original. A gente já ficou um pouco meio controverso, assim, com a existência de New Blood. Uhum. Aí, ok, veio, a gente entendeu os motivos, e aí agora depois veio o Pecado Original, a gente, né, também meio que desgostou da série, Tem né, altos e baixos, né? Um pouco mais baixo do que e alto, né? altos e baixos, exatamente, exatamente. Aí agora mais uma série, tipo, que se de fato não trouxeram um diferencial, não tô esperando que supere a série original, Não, não. mas que agregue algo de diferente para a história de Dexter que a gente conhece até agora, seja Sim. na relação dele com o Harrison, seja no que o Harrison está se tornando, enfim. Aí eu acho que vale a pena, senão eu acho que de fato seria uma ressurreição em vão. Não, é exato, né? Exato. Eles não podem começar a repetir, porque por enquanto, igual a gente falou, a gente tá esperançoso, tá? Por enquanto, os 3 primeiros episódios me agradaram, porque me lembra muito o Sim, clássico, assim. O medo é só em relação a isso, sabe? Que você precisa botar um fim, cara. Você precisa botar um ponto nisso. E eu acho que o mais lógico é isso. As pessoas todas precisam descobrir que ele é o assassino, entendeu? Não só uma pessoa. Uma pessoa descobre que ele é assassina, ela faz de tudo, fica investigando sozinha e no final ela morre. Sabe? Ou nunca mais aparece, acontece alguma coisa com o Dexter, ele muda para outro lugar, muda de nome. Então, sabe, tipo, não pode. Isso não pode acontecer aqui no final. Vai ficar muito repetitivo, assim. Outra coisa que eu acho que não pode acontecer é em algum momento o Dexter vai interagir com o Harrison. E eu acho que também não pode repetir New Blood, sabe? A relação dos dois em New Blood não pode se repetir aqui. Tem que dar uma evoluída, sabe? Tem que dar uma evoluída agora nesses pontos aí e tal. E já que eles colocaram o Harrison, entre aspas, como assassino, né? Ele matou alguém agora por vontade própria. Ver como é que eles vão trabalhar isso. Ele vai ficar contra o pai dele nesse sentido. Ele matou sem querer, ou ele gostou do que ele fez, ele vai matar mais alguém. Eu acho que precisa se trabalhar muito, assim. Mas por enquanto tá positivo. Esses 3 episódios estão positivos, tô esperançoso. Agora no quarto aí vai aparecer os outros serial killers. Tudo ator de nome, assim, ó, de peso vai começar a aparecer. Então eu acho que tem coisa. Tem essa família também que ele tá morando, né? Que tá fazendo Uber. Dexter fazendo Uber, eu achei um barato, cara. exato. Tipo, sabe, é aquele Uber que você pega Dexter e motorista é o cara aplicativo. frio, né? É o cara que você quer conversar com ele, o cara. Uhum. Esse é o Dexter. O cara mó frio, assim, que não quer falar nada com você. Mas o Dexter de Uber eu achei sensacional. E ele vai morar no, tipo, como inquilino de uma família super gente boa, assim, cara. E na hora eu já falei, mano, vai dar merda com essa família aí, cara. Então, tipo, sabe, aquele cara lá, são personagens super gente boa, assim, são personagens bem desenvolvidos, que eu quero ver como é que vai ser. E quando chegar esses outros assassinos também, né? Porque ele vai usando a identidade desse cara, né? Que na realidade o Dexter só quer matar esse cara por causa do passageiro sombrio, né? Você tá usando meu nome. Só existiu de passageiro sombrio, então você não pode usar esse nome. Aí ele vai e mata esse cara, mas Dexter lutando pelo name rights. o Dex falou, e ele fala, né? Nossa, eu não patenteei, né, mano? Agora tem o cara usando meu nome. Não pode. Ele vai matar. É verdade. Eu pensei que da hora, né? Seria você patentear, né? Passageiro sobre. Por que você tá patenteando? Não, é porque eu mato as pessoas aí. Essa é muito louco, cara, esse negócio dele. Mas ao mesmo tempo é ressurreição, né? É a ressurreição do. O nome é ressurreição que ele acho que tá em vários pontos, na realidade, cara. É a ressurreição do passageiro sombrio também, né? Como ele mesmo fala, né? Como o Dexter fala. Depois que ele mata o cara, que o passageiro sombrio agora só tem ele, que ele meio que solta isso, né? Tipo, eu voltei. Então, Dexter voltou. Só que ele vai usar a identidade desse cara. Ele pega o dedo dele, porque o convite só vai com a digital dele. Então ele não vai lá nesse banquete aí de assassinos como o Dexter. Porque ele tá usando a digital do cara. Ele não foi convidado. Quem foi convidado é esse cara. Então eu quero ver. Ele tá indo como o Red, né?
Isso, como um assassino lá dos Uber lá. Ele tá indo como esse cara, então, tipo, eu quero saber como é que também vai ter toda essa dinâmica dos outros assassinos, como é que vai desenvolver isso, porque não é o Dexter, ele é uma outra pessoa. Como é que vai, sabe? Tem a detetive também lá, Claudette, que eu acho que pode entregar bastante coisa também. Mas em algum momento ali, na hora que o Dexter descobrir que a polícia está atrás dele, ele mesmo fala, né? É, como é que ele fala lá do. Ele escuta a policial falando, né? Ele fala alguma coisa de. Era tudo que o Harrison precisava, sei lá, uma policial inteligente, alguma coisa assim que ele pega e fala. Porque ele nunca teve quase isso, né? O Dexter quase nunca teve uma policial igual a Claudette investigando os casos dele. Se ele Exato. tivesse, ela pegava ele. Então, ela ia descobrir facinho que ele era o assassino. E o Harrison já de E ainda primeira. acho que ficou a ponta solta em relação aos nós nas sacolas, sabe? Uhum. Ela fala dos Os nós. nós na sacola, ainda acho que essa ponta, assim, essa ponta pode dar o que falar em relação a incriminar o Harrison, sabe? Sim, aí na hora que entrar no caminho dele, o Dexter vai querer ir atrás dessa policial, sabe? Então, talvez isso acabe colocando o Dexter na mira também, porque essa policial vai ver, sabe? Começa a investigar. Então, eu acho que tem bastante coisa aí que dá pra eles aproveitarem. É só eles saber fazer, que eu acho que seguir o caminho aqui, eu acho que dá bom, cara. Se souberem seguir o caminho e não forem pro lado repetitivo, eu acho que dá bom e ou encerra bem pela segunda vez, pela terceira vez, não sei mais, ou prepara o caminho para uma terceira e última temporada, que daí vai ser tiro, porrada de bomba, com o Dexter tendo que se soltar, código vai embora, que daí vai ser todo mundo atrás dele, e Deus, sabe? Aí eu acho que ia ser interessante, e essa policial ficar viva e caçar ele numa próxima temporada aí. Mas isso aí vai ter chão, né? Vamos aí, se tudo der certo, então, como a gente falou, semana que vem a gente tá aí pra falar sobre o quarto episódio, sobre um episódio só. E aí a gente fala Exato. mais, que eu acho que esse 4, dependendo conforme for, vai ter bastante coisa pra falar dele. Vamos ver. Isso, Vamos assistir. muitas participações. E muitas, mas tipo muitas, assim. Quem não tá ligado com o casting dessa série aí, vocês não sabem o que vai ser esse episódio 4.